Você gostava de Britney Spears? Eu lembro pouco, sabia? Lembra mas pouco? Hoje depois eu vi o documentário, acompanhei, mas aí você vai relembrando as músicas, você associa a pessoa ao fenômeno que foi Eu acho que Britney. a minha geração ali, 36 anos, acompanhava bastante. Eu gostava bastante, gosto, né? Parei de acompanhar. Vocês precisam de ver a Marcela na reunião de pauta hoje, dançando Britney Spears. Mentira! Imagina! E olha só, hoje é um dia importante para ela, viu? Para quem acompanhou toda a novela dela com o pai que era o tutor, né? Tinha a tutela da carreira dela. Agora essa história pode mudar. O futuro dela vai ser decidido hoje em um tribunal de Los Angeles, na Califórnia. Uma juíza vai determinar se encerra totalmente ou não a tutela da artista antes, que era administrada pelo pai dela, Jamie. Eles lutaram muitos anos na justiça por conta disso. Ele já disse que vai deixar de ser o tutor da filha. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Cleide Clock, direto de Los Angeles. Cleide, essa é uma história que dá para falar ali durante horas sobre ela, porque gerou muita briga, muito debate, muito desgaste, principalmente para a cantora, que ficou ali de mãos atadas em relação a como comandar e gerir a sua própria carreira, o que foi muito prejudicial para ela também. E hoje deve ser um dia importante, apesar da tutela, de forma temporária, já não está mais com o pai dela, né? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Primeiro de tudo, quero dizer que eu adoro uma festa para dançar Britney Spears. De repente, a gente dança junto um dia desses ali. Mas voltando à audiência de hoje, é muito importante e aqui a expectativa é que seja pelo menos o início do fim dessa história que dura 13 anos já, da tutela do Jamie Spears com a filha Britney Spears. O movimento é muito grande, como você falou, e esse movimento, inclusive, do Free Britney, que a gente viu durante o mundo inteiro, né, participou desse movimento, ele que deu uma força muito grande e até ajudou nesse processo. Toda a mídia americana coloca isso como a importância desse movimento. Provavelmente hoje, na audiência que acontece às 4h30 da tarde aqui em Los Angeles, 9h30 da noite aí no Brasil, os fãs vão estar novamente em frente ao tribunal para dar essa força final. Eles esperam que seja final, né? Mas tem muita coisa em jogo ainda, porque, primeiro, tem muito dinheiro envolvido. Não se sabe, inclusive, se quem vai pagar por todo esse processo, como vai ser a divisão dessa fortuna da Britney Spears, já que o pai dela ficou 13 anos à frente dessa fortuna, né? Então, não se sabe ao certo se vai ser um ponto final. Outra questão é a questão psicológica. Muitas pessoas estão se perguntando, mas vão pedir algum teste psicológico para ver se ela pode ou não agora tomar conta de si? O que a gente vendo, né? Porque ela trabalhou durante tanto tempo, ela não tinha a tutela dela mesma, o pai que tinha, mas ela trabalhava intensamente, ela abriu muito as questões que foi drogada, medicada, enquanto não podia também ter filho, não podia namorar, né? Então ela tem aberto muito essas questões, inclusive só para a gente finalizar, ontem à noite o Sam Asghari, que é o noivo dela, postou um vídeo dela com o Free Britney, dizendo que esse é um movimento pelos direitos humanos, porque também muita gente começou a falar sobre o assunto que também participa disso, que também sofre com isso. Então é muita expectativa para hoje, para essa audiência aqui, que a gente não sabe ainda se ela vai estar pessoalmente ou se vai ser por telefone. Volto com vocês, Dani e Marcela. Agora, Cleide, essa história, claro, gera muita atenção das pessoas, né, dos fãs, e aí também nos Estados Unidos. Eu queria saber um pouquinho de você, como que mora aí, né? Como que a mídia americana trata esse caso, né? É um caso que é tratado como um abuso do pai em relação à filha, né? A ter esses direitos que a filha teve totalmente violados por conta da carreira dela que estava nas mãos do pai. Como que a mídia trata esse assunto por aí? Está muito intenso aqui, se fala muito, né? Muitos documentários foram feitos nos últimos tempos também e colocam justamente essa questão, né? Ela, inclusive, falou assim, vocês falam muito do meu pai, mas foi minha mãe que começou toda essa história, né? Então, a mídia tem falado muito e colocando justamente isso, mas ela fez tantos shows, ganhou tanto dinheiro, como assim ela não tinha capacidade psicológica para tomar conta de si mesma, né? É um caso muito raro, ninguém consegue explicar muito bem, porque lá atrás
atrás, há 13 anos, né, ele, claro, ele alegou que ela estava usando drogas, que ela não conseguia tomar conta da carreira, que tinha muito dinheiro envolvido, mas ao mesmo tempo ela continuou trabalhando, ela continuou mostrando. Então a mídia aqui mostra muito esse lado, né? Por um lado teve esse tipo de ele se aproveitando dessa situação, né? Ou como que poderia ter sido resolvido de outra maneira para que ela também pudesse tomar conta de si mesma. Hoje ela tem 39 anos, né? Então ela já era adulta, ela já conseguia ter uma carreira, tinha uma carreira muito sólida, e outros tantos casos que eles comparam de outras artistas parecidas que tiveram situações semelhantes e que não tiveram essa tutela do pai cuidando deles. Então fica muitas questões em aberto aí para a gente tentar ver se vai ter esse ponto final hoje ou não. Música preferida, Cleide Clock? Ai, são muitas, muitas. E assim, né? E eu acho que esse movimento trouxe à tona de novo muitas músicas dela pra gente dançar, né? Então, e a força dela mostrando, né, contando um pouco da história, que é desde junho que ela começou a abrir, né, abrir mais sobre o que aconteceu, e a gente tem acompanhado nas redes sociais nas últimas semanas que parece que ela nasceu de novo, né? Ela tem agora a liberdade para falar de si, tá se sentindo livre, tá se sentindo, apesar de não ter um ponto final nesse processo ainda, mas eu acho que essa força dela mostrando agora também traz mais força pra gente dançar. Não vou dizer só uma música não, Daniel. A gente vai ter que dançar junto várias músicas em breve, quando tudo estiver melhor no mundo. É isso, só marcar e tá combinado. Quer ver? Vamos relembrar alguns momentos de Britney Spears, que começou fazendo enorme sucesso entre o público adolescente nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro. Ela tem 39 anos, mas começou a cantar e dançar a partir dos 2 anos e logo passou a competir em shows de talento. Aos 10 anos, ela foi escolhida para o programa da Disney, o novo clube do Mickey Mouse. Na produção, ela atuou com grandes nomes da música, ainda sem muita fama na época. Justin Timberlake, Christina Aguilera. Aos 15 anos, ela gravou o primeiro single de grande sucesso. Você vai se lembrar. Lembra? Baby One More Time? 5 anos depois, veio outro hit, Oops, I Did It Again, com cerca de 1.300.000 cópias vendidas só na primeira semana de lançamento. Além de fazer participações especiais em filmes, séries, Britney Spears também foi jurada em um programa de talentos na TV, The X Factor. E a vida pessoal dela ficou no centro de um escândalo. Depois de a artista apresentar alguns problemas de saúde mental, foi colocada em tutela do pai, que é o James Spears, e aí você vê pelas imagens, relembrando o sucesso dela, pela intensidade, pela quantidade de flashes, dá para perceber o tanto que a mídia também perseguia, estava em busca de um clique diferente de Britney Spears, que estampava os principais jornais do mundo. O estopim disso, eu estava tentando aqui abrir as redes sociais dela, não sei se você chegou a falar disso, foi quando ela estava ali num salão de beleza e raspou a cabeça na frente de todo mundo. Exato. E aí essa imagem ficou marcada. A Cleide falou sobre as redes sociais dela, que ela está mais feliz, se sentindo mais livre, postando ali algumas mensagens. E eu abri aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha, e de fato ela tá mesmo, eu acompanho ela pelas redes sociais, ela tá ali, colocou fotos dela bonita, enfim, parece realmente que ela está mais feliz. Ela não colocava essas fotos antes. Olha ela aí, belíssima. Enfim, só para a gente finalizar o caso Britney Spears, e a gente, claro, segue acompanhando. Assim que tiver essa decisão final, se ela de fato tiver a tutela da própria carreira dela, a gente fala aqui.